A paz do Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã, pregador do mato, pastor Stanek. E nós vamos falar hoje sobre batismo. Qual é o lugar do batismo? Mas antes, se inscreva aí no nosso canal, dá o seu joinha e compartilha os ensinamentos do Senhor para os nossos irmãos, para que alcance o máximo de pessoas. E você compartilhando, você está pregando o Evangelho, você está divulgando a palavra de Deus. Qual é o lugar do batismo? Você não vai achar base bíblica dizendo é esse o lugar. Rio, tanque, piscina, batistério, mar. Tem igreja que batiza em mar, né? Hoje, nos dias de hoje, nós já vimos uma cena horrorosa, uma cena enfim, não gostaria nem de comentar, mas nós estamos caminhando para... Vai se multiplicar a ciência e a iniquidade, diz a Bíblia. Então as pessoas batizando numa piscina e com peças íntimas. Uma coisa horrível. Enfim, deixa isso quieto. Qual é o lugar do batismo? Você vai concordar comigo que um exemplo vale mais do que 1000 palavras. Um exemplo dado vale mais do que 1000 palavras. Então não adianta eu ficar falando aqui. Nós vamos usar os exemplos bíblicos e para convencer o homem do pecado, do juízo, da justiça, do erro, é o Espírito Santo. Então nós vamos trazer a palavra e o Espírito Santo, ele faz o trabalho dele. Ele convence. Jamais o Espírito Santo vai chegar ao Pai e dizer: eu não consegui convencer fulano, Bertano ou Cicrano. O Espírito Santo trabalha em nós para nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. E nós vamos para, então, os exemplos na palavra de Deus. Nós estamos anotados aqui. Jesus veio da Galileia, Mateus 3:13. Muito mosquito aqui hoje. Então veio Jesus da Galileia ter com João no Rio Jordão para ser batizado por ele. Exemplo. João começa a batizar no Jordão, o local, e Jesus vem para ser batizado por ele. Marcos 1, 4 e 5. Apareceu João pregando no deserto, toda a província da Judéia, Jerusalém. Vinha ser batizado por João no Rio Jordão, confessando seus pecados. Antes do batismo, a confissão do pecado, hoje na igreja nós chamamos profissão de fé. E, enfim, isso Marcos 1, 4 e 5. João 3, de 13 a 15. João batizava também em Enom, porque havia muitas águas. Em Enos havia rio. Significado de Eno é nascente ou fonte natural, onde o rio começava ali. João também batizava em Enom, porque havia muitas águas. E o nome existia até o nome do rio, Rio Adi. Talvez eu não saiba pronunciar, mas segundo os estudos havia um rio com esse nome. Exemplos. Um exemplo vale mais do que 1000 palavras. Jesus estava batizando no Jordão da Judéia.
Jesus estava batizando, João 3, 22. Jesus estava com seus discípulos na Judeia e batizou. Diz o versículo 30, versículo 32 de João 3, ou melhor, versículo 22 de João 3. Jesus estava com seus discípulos batizando na Judeia. A Judeia também era rio, era o Jordão, passava na Judeia, e Jesus estava lá com seus discípulos batizando. E João estava naquele outro lugar, Énon. E no versículo 26, os discípulos de João vão até a ele e diz para João: mestre, Rabi quer dizer mestre, aquele que deste testemunho está batizando e todos vão ter com ele. Ou seja, ele estava falando de Jesus. Ele estava falando para João: Jesus está batizando e todos vão ter com ele. Aí João diz: importa que ele cresça e eu desapareça ou diminua. Importa que ele cresça e eu diminua. Exemplos na Bíblia. Amados, o apóstolo Paulo, agora saímos de João, saímos do mestre e dos discípulos que também batizavam, e vamos direto ao apóstolo Paulo, que foi batizado no caminho de Damasco. No caminho de Damasco existia rios. Você vai voltar lá em 2 Reis, capítulo 5, versículo 12. 2 Reis 5, 12. Aí você vai ver Naamã falando que em Damasco havia rios, não um só, mas ele cita pelo menos 2 rios que ele diz que era melhor do que o rio Jordão. Então ele vai citar pelo menos 2 rios, dizendo que era melhor do que o Jordão, no rio de Damasco, onde Paulo foi batizado. Em Atos 9, 18 e 19, vai estar se tratando do batismo de Paulo, do apóstolo Paulo, em Damasco. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 13, mais exemplos. Em Filipos, Paulo batizou Lídia e o carceleiro. Paulo vai batizar Lídia e o carceleiro. E o texto, no capítulo 16, versículo 13, no sábado saímos às portas à beira do rio. E lá possivelmente tinha as mulheres que lavavam roupa, possivelmente lavavam roupas, e elas ouviram a palavra de Deus, e essa mulher chamada Lídia, ela foi batizada. Versículo 14, ela ouvia a palavra do Senhor, e o Senhor abriu-lhe o coração, e foi batizada ela e a sua casa, no rio. E no versículo 31, o carceleiro vai dizer: o que eu farei para ser salvo? E o apóstolo Paulo vai dizer: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E a Bíblia diz que logo, no versículo 33, logo foi batizado o carceleiro e todos os seus. Possivelmente sua família foram todos batizados em rios ou no rio. Então, tá aí os exemplos bíblicos para nós seguirmos. Vale mais
do que 1000 palavras. Mas é tão fácil hoje em dia fazer como Saul. Ah, profeta, eu ouvi a voz do povo. Levar o povo para a beira do rio fica difícil, né? Fazer igual os homens, botaram um bezerro na entrada da cidade para que os adoradores não fossem a Jerusalém. E hoje em dia os homens tendem a facilitar tudo. Facilitar tudo e não importa o que eles vão ter que fazer. Você já viu o valor que tem um marco? Eu trabalho com obras. Eu marco obras, eu levanto prédio, casas, enfim. E pego o terreno e faço a construção, tiro o esquadro de medidas, tudinho. Então a gente sabe o valor que tem um marco. Ali está marcando as medidas do terreno e ele não pode ser arrancado em hipótese alguma, porque vai causar muitos transtornos. E nós estamos vivendo essa geração, uma garotada nova que está chegando e estão arrancando os marcos, arrancando os limites. E olha, isso vai ter um preço muito caro para essa rapaziada, porque os limites são para nos proteger. E se nós ficarmos só com a palavra de Deus no limite dos rios, porque consideramos o batismo em piscina antibíblico, consideramos o batismo em mar antibíblico e consideramos também o batismo em tanque antibíblico. Ah, mas o anjo descia e agitava as águas no tanque de Betseba? Não. Aquilo ali não era batismo, aquilo ali era cura. E quando Jesus diz para Nicodemos, é necessário nascer de novo. Aí não precisa falar mais nada em questão do batismo ser mergulho ou pingo d'água na cabeça. Dá a entender, porque nós temos o Espírito de Deus, fica bem claro que a pessoa tem que mergulhar todo o corpo para que seja purificado dos vossos pecados e para que receba o Espírito Santo. Então tem que mergulhar todo o corpo. Essa ideia de gota d'água na cabeça já caiu por terra a partir dessa passagem bíblica. Então, eu citei para você vários exemplos. Tem também o eunuco. Diz os arqueólogos que o eunuco foi batizado numa piscina e tal, mas se você olhar o que eles estão chamando de piscina, não tem nada a ver com essas práticas de hoje que estão usando para facilitar um tanque atrás do púlpito. Enfim, são coisas para facilitar e fugindo aquilo que Deus marcou. Os exemplos bíblicos de Jesus, nosso mestre, e dos apóstolos. Então, se você arrancou esse marco, ou se na sua igreja está arrancado esse marco do batismo, saiba que o batismo bíblico, ensinado, dado exemplo na Bíblia, é em rios. E no rio as águas são correntes para levar os seus pecados. As águas dos rios, elas passam e nunca mais voltam. Agora, quando se batiza numa piscina, aí é um troço antibíblico. Não tem respaldo, não tem lógica, não tem exemplos.
Eu te falei, não tem base, mas tem exemplo. Ou seja, não tem versículos, mas tem exemplo. O que você precisa mais? O que eu preciso mais? É só seguir os exemplos, deixar de querer agradar o homem, deixar de querer... Enfim. Em relação ao batismo de crianças, não vamos achar também nenhum versículo bíblico tratando de se criança pode ser batizada ou não. Mas olha só o que Jesus fala em Mateus 3, de 13 a 16. O povo que andava em trevas viram uma grande luz. O povo que andava em trevas viram uma grande luz, que é Jesus. Não é as crianças que andavam em treva. Criança não sabe fazer o uso da razão para se arrepender e se converter dos seus pecados, como diz em Atos 2:38. E disse Pedro: arrependei-vos dos seus pecados, cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão, e recebereis o dom do Espírito Santo. Quem se arrepende é quem sabe fazer o uso da razão. Quem errou tem que se arrepender. Então, não se batiza crianças, porque a criança ainda não sabe fazer o uso da razão. Um exemplo vale mais do que 1000 palavras. E a mensagem que eu te trago nesse final é: arrependei-vos e convertei-vos, porque vindo é o juízo de Deus sobre os filhos da perdição, ou seja, sobre os rebeldes, sobre aqueles que invertem a palavra de Deus para facilitar as coisas. Arrependei-vos e convertei-vos. Amados, e se converter é mudar de direção. É abandonar o que você está fazendo, que você está praticando, ou seja, a prática do batismo em piscina, tanque, batistério, o batismo em mar, e se converter é mudar de direção, mudar de propósito, mudar de atitude, e é deixar de fazer a tua vontade, deixar de fazer a vontade dos seus, daqueles que te seguem, ou melhor, daqueles que seguem ao Senhor através de você, e fazer a vontade de Deus. Todavia, seja feita a tua vontade, ó Senhor dos Exércitos. Deus te abençoe e traremos uma próxima oportunidade, uma outra doutrina. Já estamos no panfleto do pastor Manuel Moreira da Silva. O que está escrito aqui? Nada podemos contra a verdade. Aqui, nessas letras aqui que não vai dar para você ler, eu vou ler aqui para você. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, disse Jesus.
Então eu trouxe para você uma exposição do batismo, textos bíblicos. Depois você pode esmiuçar aí todos os textos que nós passamos para você. E que o Espírito de Deus realmente te ajude a mudar de direção. Aquele abraço, a paz do Senhor Jesus. E até o próximo assunto que nós vamos tratar aqui. O primeiro foi batismo. E o segundo tópico é a Santa Ceia do Senhor. Nós vamos falar sobre a doutrina da Santa Ceia. Deus te abençoe, um forte abraço. E não esquece de compartilhar esses ensinamentos do Senhor.